semana. O que você está fazendo com a sua vida? Daniel Uchoa, Imperial True Stars do Hinode Group. Eu conheço bem do setor de marketing de rede, e eu conheço bem da Rinode. Então eu me considero, humildemente falando, um bom profissional de marketing de rede e um profissional melhor ainda de Rinode. Porque a Rinode é uma empresa muito diferente das demais, né? Se vocês sabem, claro, a gente passou crise do Covid, inflação, passou um monte de coisa, tá, no Brasil, né? O mercado internacional aí tá sofrendo com inflação também, etc., o mundo todo. Mas, então, é um momento de dificuldade, vamos dizer assim, no mundo, né? Mas, você vê que a Rinode, pela história e pelos momentos de dificuldade que ela passou, a Rinode sempre foi a empresa que se saiu e sobreviveu e logo depois viveu uma curva de crescimento muito boa, tá? E eu tenho muito a aprender, eu aprendi muito com isso, estou aprendendo também, tenho muito a aprender, e eu tenho um pouco a contribuir com o que eu aprendi. Então, eu conheço bem dessa indústria de marketing de rede, sei mais ou menos como está o cenário macroeconômico a nível Brasil e a nível mundial, e eu também conheço na Rinode. E o que eu quero dizer com isso? Você que está entrando agora, ou você que, assim como eu, já tem alguns anos de Rinode, nós temos um caminho a traçar para que nós nos tornemos, vamos dizer, independentes financeiramente. E eu atingi essa independência financeira. Claro que eu não atingi todos os meus objetivos na Rinode. Eu quero ser um titã, eu quero que a empresa seja a maior empresa do mundo, então tem objetivos ainda bem maiores do que os que eu atingi hoje, beleza? Só que, então, vamos dizer que tem um caminho que começa aqui, nessa mão aqui, e ele termina aqui, tá? E aí, esse caminho aqui é quando você é zero, beleza? Quando você é novo consultor, você não ganhou nada. Deixa eu tirar um pouco o zoom para vocês verem melhor. Aqui, ó, nesse caminho, quando você é novo consultor e você não tem nada, tá? E esse caminho aqui, vamos dizer que é o caminho máximo de alguém possível no multinível, que é o seguinte, que é uma pessoa que ele é super titã global, black, não sei das quantas, ele já ganhou $1 bilhão nesse negócio e a empresa dele é a maior empresa de multinível do mundo que já existiu. Então, são dois extremos bem largos. Vocês sabem, porque vocês já viram vários treinamentos meus, que esse caminho ele não é linear. Você não começa aqui e você vai crescendo linearmente. Tipo aqueles desenhos dos caras do YouTube, que a gente faz didaticamente, mas que na realidade não acontece assim, mas para efeitos didáticos é bom você explicar. Que, por exemplo, assim, você vai e entra, você coloca 2. Esses 2 vão e colocam 4. Os 4 se convertem em 8. Os 8 se convertem em 16, você vai duplicando e vai crescendo a sua rede. Então, didaticamente, nós ensinamos, o modelo que a gente ensina é linear. É como se você entrasse aqui, aí você vai, com 1 ano eu sou isso, com 2 anos eu sou isso, com 5 anos eu sou isso e tal. Então, nós ensinamos linearmente. Então, a pessoa começa aqui e linearmente, didaticamente, a gente ensina, ó. A pessoa vai subindo, ela vai tendo muito sucesso na carreira e tal, até que um dia a empresa dela chega a ser a maior empresa do mundo, e o cara é o maior chefe do mundo, o cara é o supremo titã, não sei das contas. E olha só, esse caminho, como eu mostrei nos meus treinamentos para vocês, e vou repetir para quem nunca me ouviu, ele não é linear. Didaticamente ele é linear, a gente ensina assim, mas ele é assim, ó, ele é cheio de altos e baixos. Você cai bastante, aí tem um Covid, aí tem uma inflação, pandemia, aí cai, você está subindo, aí você perde líder para outras empresas, vem pirâmide, e aí você vai subindo e descendo nas famosas curvas S que a gente fala. Então, essa trajetória que você vai seguir, didaticamente a gente ensina ela linear, tipo, você entra, bate master, depois do master prata, depois do prata ouro e tal, mas na prática a gente ensina, então você tem um caminho 1, que você é um consultor, e você tem um caminho final, que você é o super senhor titã global, Black Diamond imperial das galáxias, e a sua empresa é a maior empresa da Terra, e você é o maior chefe da história da Terra. De aqui para cá, esse caminho que a gente ensina é didático, linear, mas na prática, ele é cheio de curvas e dificuldades, etc. O que eu queria falar hoje sobre esse caminho é o seguinte. Primeiro, qual caminho ir? Porque, por exemplo, eu posso me afiliar, eu sou um consultor numa empresa de multinível X, por exemplo. E eu quero seguir esse caminho de eu sair daqui de baixo e vir aqui para cima, né? E a minha empresa ser a maior do mundo e eu ser o maior líder de multinível do mundo, né? Talvez você não queira isso, mas vamos dizer que você queira. Aí, de repente, você entra numa empresa, passa um ano, a empresa, por exemplo, quebra ou fecha. Daniel, mas as empresas podem quebrar? Gente, todas as empresas do mundo podem quebrar. A Apple pode quebrar. Qualquer empresa pode quebrar.
Então, você não pode, primeiro, se afiliar a qualquer empresa. Você já se afiliou na melhor empresa, show de bola. Agora, olha só, esse caminho que você vai seguir, tem gente que tentou seguir esse caminho aqui, e o cara entrou, começou a seguir o caminho, ele começou a recrutar pessoas, de repente a empresa dele quebrou, de repente teve um problema de gestão, de repente ele brigou com o time dele, e de repente ele usou um método errado, de repente o cara falou, eu vou fazer, sei lá, vou fazer esse negócio somente, não sei, pela internet, com robô de recrutamento, uma coisa que eu nunca usei, por exemplo. Robô de recrutamento que tem uma promessa que o robô cadastra automaticamente as pessoas para você e tal. Já tive pessoas no meu time que tentaram isso, de repente o negócio deles deu errado. Então a primeira coisa a você saber é qual caminho ir. Qual caminho ir? Isso é muito importante, porque muito esforço em um caminho errado, todas aquelas ferramentas de coach, você fala, você tem que ser disciplinado, você tem que manter a estratégia, você tem que ser persistente. Você pode ser persistente infinitamente, mas se você está no caminho errado, não vai adiantar de nada. Então, se você insistir nisso, você está insistindo num caminho errado e num método errado. Beleza? Então, eu quero mostrar para vocês qual caminho ir. O caminho para que você saia de ser um consultor, normal, que ganhou R$0, para você ser o maior consultor da história do multinível, claro que nem todos aqui vamos ser, nem eu vá ser talvez, mas que você seja um super consultor, um super distribuidor, conquiste a independência financeira assim como eu consegui, esse caminho ele é muito claro na minha cabeça. Na cabeça de algumas pessoas, às vezes, não é tanto. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não, primeiro eu vou teorizar e depois vou dar um exemplo prático. O caminho, na minha cabeça, é o seguinte. Primeiro de tudo, você tem que entrar e você tem que ter clareza que você entrou neste negócio da Rinode para atingir grandes sonhos. Aí, Daniel, é errado eu entrar para consumir? Ou somente para revender e pagar as contas? Não é errado. Mas lembra que eu estou falando de qual caminho? O caminho que eu estou falando aqui não é o caminho pagar contas. Não é o caminho consumir. Por exemplo, se você... Meu objetivo, Daniel, é entrar na Rinode e ser um consumidor de produtos. Tá, o caminho é esse. Você entra, compra um kit, vai no catálogo, compra os produtos, vai usando. Pronto, você conseguiu. O caminho que eu estou falando aqui é você entrar, ser um consultor pequeno, passar todo esse caminho e no final você construir a sua independência financeira, ser um grande líder de marketing de rede a nível Brasil e a nível mundial. Não é isso que você quer? É isso que você quer. Então é sobre este caminho que eu estou falando, tá? Então os outros caminhos não estão errados de consumir ou de revender. Mas para ser um grande líder de marketing de rede, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, você tem que ter clareza de que você está aqui por causa de um sonho grandioso. Você ter o seu quadro, eu gosto do treinamento da Espaço por isso, porque quando você faz a meta, muitas vezes, se a gente tem tempo, a gente faz o quadro dos sonhos nesse treinamento da Espaço. E você coloca lá todos os seus sonhos. Os sonhos tanto intangíveis como liberdade, que isso é muito forte. Hoje, por exemplo, antes eu sempre acordava às 6 horas da manhã, hoje eu posso acordar 9 horas, por exemplo. 9 horas da manhã, às vezes minha filha me acorda antes, né? Mas eu tenho um pouco essa liberdade de tempo, eu posso viajar para o lugar que eu quiser. Para que você atinja esse caminho, primeiro, você tem que ter clareza do que é o caminho. Para onde você está indo e o que você está fazendo com a sua vida. Deixa eu te perguntar, o que você está fazendo com a sua vida? Você tem mesmo assim, esse sonho, esse objetivo de ser um grande líder? Se não tiver, tudo bem. Mas eu vou te ensinar o caminho assim mesmo, tá? O que você está fazendo com a sua vida, cara? Você está com esses grandes sonhos? Então, primeiro de tudo, saiba e tenha clareza que esta ferramenta, Rinode Group, pode te levar a realizar sonhos grandiosos, tá? Sonhos grandiosos e você tem que sonhar com isso. Coloca no seu quadro dos sonhos essas coisas intangíveis e também os materiais. Foto num carro que você quer, foto de uma casa que você quer. É muito importante você colocar isso, beleza? Então, esse é o seu objetivo final. Então, este caminho, eu tracei o meu caminho e eu sei mais ou menos o objetivo final. Eu tenho clareza dele. O primeiro passo é ter clareza. Show de bola. Voltando agora para falar do caminho. E aí, neste caminho, né, tá? Eu vou falar hoje do que é o caminho, em que ritmo ir e com qual mentalidade ir, tá? Neste caminho, é importante você fazer o seguinte. Quando você entrar, eu cadastrei um direto novo meu esse mês. Olha só o que está acontecendo. E nos outros meses eu cadastrei diretos também. Esse mês, mês passado e mês retrasado. Como os tops, tá? A linguagem que você usa neste caminho, ela precisa ser apropriada. Presta atenção, líder, que eu estou falando aqui agora. Muita gente está cometendo esse erro. A linguagem que você usa neste caminho para que você seja um grande distribuidor de marketing de rede a nível mundial, na Rinode, precisa
ser correta, precisa ser ajustada. Sabe por quê? Hoje tem um problema de linguagem muito grande com algumas redes. Vou te explicar o porquê. E talvez você tenha passado por isso e não se deu conta. Vou te explicar o porquê. Um downline meu chegou comigo. Então, beleza, a gente já sabe o final do caminho, né? Já sabe a clareza. A gente vai fazer isso como? Fazendo rede, abrindo diretos e criando profundidade. Esse é o resumo, tá? Agora, vamos voltar à origem. Então, beleza, Daniel, esse é o caminho, meu sonho e tal, liberdade, marketing de rede. Eu vou fazer isso criando rede? Sim, é criando rede. Não é você sendo super vendedor de produto ou super consumidor, é criando rede. Beleza. E depois trabalhando a profundidade e a retenção. Beleza. Mas, olha o problema da linguagem desse caminho. Você pode ter clareza do caminho, mas não da linguagem. Um downline meu chegou comigo e ele falou assim, ó, ele é duplo diamante. E ele falou comigo assim, Uchoa, eu cadastrei umas pessoas, mas, cara, eu não sei o que acontece. As pessoas não estão indo, não sei o que, os caras não vão e etc e tal, e tal, e tal. Eu falei, sério? Mas me conta mais. Eu falei, qual é a hipótese? Porque se um fenômeno está acontecendo, todos os fenômenos são explicáveis, tá? Qualquer coisa que acontece na natureza é explicável. Você pode não saber a resposta. Você pode não ter certeza da resposta, mas ele é explicável por algo, tá? E você pode ter alguma hipótese. E eu perguntei dele o seguinte, tá, beleza, quais são as hipóteses? Você está cadastrando pessoas, as pessoas não estão indo. Hipótese número 1. Ele falou, e ele tentou culpar, eu percebi que a hipótese dele era culpa da nova geração. Tipo assim, essa nova geração é muito TikTok, é muito não sei o que e tal, não quer saber de nada e tal. Eu falei, então, a hipótese é que a geração está amaldiçoada, é isso? Ele falou, não, Daniel, não. Por que eu falo daí? Por que eu tento dar clareza nas palavras, mesmo que elas pareçam meio malucas às vezes? Só para o cara ter ideia de que às vezes a hipótese que ele tá na cabeça é maluca. Só como ele nunca verbalizou aquilo, ele não tem clareza da própria maluquice que ele tá pensando. Eu falei, cara, qual a idade dessas pessoas que tu cadastrou? Esse aqui tem 20, esse aqui tem 40. Eu falei, pois é, 40 não é TikTok. Esse aqui tem tanto e tal. Aí eu falei, cara, eu acho que o problema é a linguagem. Não é falta de recrutamento. Claro que ele não cadastrou tantos também, ele cadastrou 5, 6 pessoas, tá? Num prazo aí de 6 meses, né? Menos de uma pessoa por mês. Então, não cadastrou gente suficiente. Mas, mesmo assim, eu dei ouvidos a ele, né? Que uma pessoa que quer crescer, ele tem que cadastrar mais de um combo por mês, gente. Pelo amor de Deus, tá? Se você quer viver um momento de crescimento alto. E aí, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa. Como é que tá sendo a linguagem? A linguagem que tu tá usando para essas pessoas. E qual o tipo de acesso que eles estão tendo? Porque a linguagem que você usa define o tipo de acesso que o cara tem na Rinode. Você fala, mano, que coisa doida, Daniel. Calma, eu não sou tão matemático como tu, não. Fala mais simples. Calma, você vai entender. Eu falei assim, mostra o plano para mim. Sabe o que aconteceu? A Rinode cresceu, e aí a galera ganhou bônus. E aí a galera aprendeu a vender. E muita gente viu que é mais fácil, principalmente valores até 2, 3 mil reais, é mais fácil ganhar 2, 3 mil reais com vendas do que com rede. Então, isso é quase unânime. Quase unânime. Você ganhar com R$1.000 com rede, você tem que bater prata, 1.500 ouro, alguma coisa assim, tá? É mais fácil ganhar com vendas. Aí, beleza. E os líderes percebem isso. Logo, eles começam a internalizar. Mas lembra que o caminho do sonho as pessoas entram por um sonho de ser gigantescas, independência financeira, e isso é via rede, é recrutando e ganhando dinheiro via rede. Só que foi passando o tempo, as pessoas entenderam, foram internalizando dentro de si, que é mais fácil ganhar com venda, o cara entra, ele ganha 1.000 conto de venda, mas para ele ganhar 1.000 conto de rede, é um sacrifício e tal, beleza. E criou-se um pouco esta cultura, mas calma. Lembra que, Daniel, mas isso é bom, isso é ruim, isso é só um fato, dado da realidade, mas calma, tem épocas que vai ser mais assim, tem épocas que vai recrutar mais. Lembra que é curvas S, o negócio é cíclico, não é igual a economia. Tem época que está em recessão, tem época que está crescendo e tal, calma. E aí, a galera ganha mais dinheiro com vendas, isso aí é show de bola também, não tem problema nenhum, tá? Eu mesmo medi muito no começo. E aí eu percebo que ele, na rede dele, isso é um feeling de liderança, tá? Eu falando com ele, com esse modo online, eu percebo também que ele internalizou essa crença. Que, poxa, é mais fácil ganhar com vendas que com rede. E eu também que tenho essa crença. É mais fácil ganhar com venda que com rede. Óbvio, né? E eu até prefiro que seja assim. A empresa é mais sustentável se for assim. O problema é,
se você sai do caminho por causa dessa crença. E vou explicar como. E quando eu falei para ele, eu falei, mano, como é que você está mostrando o plano? Aí eu falei, não, antes do plano. Essas pessoas que tu tá abordando, quais opiniões que ela tem sobre ti? Fala assim, como assim? Pô, esse cara que tu cadastrou, para mim, João, tu cadastrou o João. Qual a opinião que o João tinha de ti antes de ele entrar na Rinode contigo? Daniel, nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu estou fazendo agora, é líder para isso. Ele falou assim, não, cara, o João, de vez em quando ali eu vendia uns produtos para ele, mandava uns flyers e tal. De repente, um dia eu sentei lá com ele e cadastrei ele. Dei a visão do negócio para ele. Fala, beleza, então ele tem a visão que você vendia produtos, né? Você era o vendedor dele, e depois ele teve a visão de rede e entrou para fazer rede e tal. Beleza, sim, comprou a visão. Falei, beleza, então a visão é que você era vendedor, né? Beleza. E aí o que acontece? Eu falei, e como você mostrou o plano pro João? Não só pro João, Daniel, eu tenho um plano padrão. Eu falei, mas como é que é esse plano padrão? É assim, ó. Aí começou a mostrar. Isso aqui é a empresa, Dona Adelaide, tal, Corpus, perfume. Eu falei, poxa, parabéns, show de bola. Essa é a fábrica e prêmio e tal. Falou bem da empresa e falou tal. Falou bem. Chegou na hora do plano de marketing. Isso aqui é o Master, isso aqui é ouro e tal. Você pode ganhar um cruzeiro todo ano. Isso aqui é o diamante. Como diamante, você ganha aí 8.500, 9.000 por mês. De média, se você paga o como e tal. Beleza. E aqui, próximo slide. Esse aqui é o nosso sistema e tal. Pode ser qualquer sistema. Vai te ajudar e tal. E aí, fechou a apresentação. Aí eu falei, mano, mas me diz uma coisa aqui. Tu parou no diamante, foi? O plano? Aí ele foi. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou, não, Daniel, porque eu vou te contar aqui uma parada aqui, ó. Uma vez eu tava mostrando o plano, e eu já ouvi isso de Imperial Diamante também. Uma vez eu tava mostrando o plano, e aí a mulher falou assim pra mim, poxa, aí eu cheguei no duplo diamante, que ganhava 20.000 por mês. E aí a mulher chegou pra mim e falou assim, poxa, eu tava acreditando em tudo até agora. Mas começou com esse negócio aí de diamante, de 10.000, 20.000, 30.000. Já vi que isso aí é mentira, já vi que isso aí é esquema, que isso aí... Não quero mais saber disso, não. Aí ele falou assim para mim, Daniel, olha só, você já ouviu essa frase com certeza. Assim, Daniel, as pessoas não estão querendo ser duplo diamante, imperial diamante, não. A pessoa tá querendo pagar a conta de amanhã, que ele tá com o nome sujo, que ele tá com não sei o que e tal, e etc. Por isso, eu não preciso mostrar duplo diamante, triplo diamante, imperial diamante. Eu tenho que mostrar só isso aqui mesmo, 3.000, 5.000, 10.000 e tal. E aí, ele falou assim, não é verdade? Aí eu falei, cara, é verdade, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você fosse para uma guerra hoje, seu grande objetivo final é destruir o inimigo. Tem lá o Hitler lá, seu objetivo é destruir o Hitler, o nazismo e não sei o quê. Você iria só com pistola? Só com uma única técnica. Tá só com pistola. Pistola tem uma função. Você ia só com aéreo? Também você não ia. Apesar de ser o mais eficiente aéreo, mas você não ia só com aéreo. Você tem várias ferramentas. Então, quando você está falando, meu líder, você não fala só para esse tipo de pessoa que precisa ganhar 1.000, 2.000. Realmente, essas pessoas têm uma oportunidade aqui e com vendas dá para fazer. Só que quando você não fala desse grande sonho, que é o quê? A pessoa pode ser milionária, a pessoa pode viajar o mundo todo, ela pode ter liberdade, ela pode acordar... Gente, isso tudo acontece aqui dentro na Rinode, cara. Bicho, a gente tem mais de não sei se é 400 ou 300 ou 500 pessoas que já ficaram milionárias com esse negócio. Entende? Então, isso tudo é poderosíssimo estar aqui dentro. Agora, olha só. Eu falei para ele o seguinte, meu líder, sabe o que você está fazendo? Porque as pessoas que entram, porque a alegação dele era que as pessoas que entram não têm mentalidade, eles não vão, eles não, desistem de fazer o negócio, só quer ficar vendendo e tal. Eu falei, primeiro, que a imagem que você passava era que você era só vendedor. Você não fala mais de sonho, você não fala das grandes coisas. Você só fala de ganhar 1.000 a mais, 2.000 por mês. Segundo, que no seu plano, você não vendeu o sonho. E aí eu perguntei para ele, eu falei, fulano, quando você se cadastrou comigo, quem mais te chamou a atenção? Ah, o negócio das viagens, o Imperial, não sei o quê. Eu falei exatamente isso. Eu falei, quando me mostraram um plano, que o Danilo me convidou e o Roberto mostrou o plano, o Roberto e o Evandro lá, o que mais me encantou foi que alguém poderia ganhar 100.000 por mês, 30.000 por mês, poderia viajar o mundo e tal. Meu objetivo era 10, mas só de eu saber que alguém podia ganhar 100 ou 200, eu falei, bicho, então seguramente eu vou ganhar 10, porque a gente age por contraste, né? Porque eu falei para ele, eu falei, cara, se tu mostra só até 10.000, o cara vai pensar que o topo é 10.000, logo ele não é o cara o melhor do mundo, ele vai ganhar só 1.000.
Foi porque o Daniel pensa isso. O cara mostrou lá 100, 200, 300, aquilo ficou tão natural, ele mostrando aquilo lá, que eu falei, meu irmão, eu posso ganhar 10 mil. Tem um monte de gente aí ganhando mais que isso, né? Na indústria e tal, e na Rhino Day, etc. também. Então, você tem que mostrar a grandiosidade do negócio, sim. Sabe por quê? Às vezes, vou usar uma frase que eu aprendi com o presidente Sandro Rodrigues. Meus amigos e amigas, um revendedor não cadastra 1000 empreendedores. Um revendedor não cadastra 1000 empreendedores. E nem 1000 revendedores. Nem 1000 nada. Um revendedor não cadastra. Mas um líder, um duplicador, cadastra 1000 revendedores. Então você tem que ter clareza, senhoras e senhores, que para você ter sucesso grandioso no marketing de rede e se libertar financeiramente, essa é a melhor vida do mundo, você precisa cadastrar duplicadores. E os duplicadores, eles são somente atraídos por linguagem grandiosa. Mas eu estou atrás, o meu cérebro está buscando duplicadores. E para isso eu tenho que comunicar grandiosidade. Porque foi o que me atraiu para o negócio. E muita gente hoje não está mais usando essa linguagem de sonhos e de etc e tal. Então você tem que vender isso. Cara, no seu plano tem que ter vídeo da convenção, tem que ter alguma coisa que mostre a grandiosidade do negócio. Sabe de quem você tá atrás? De um cara que vai ver o plano e ele vai voltar para casa à noite e essa mulher, essa pessoa, esse cara, ele vai ficar a noite toda sem dormir, pensando, vai falar, caramba, bicho, meu Deus do céu, cara, que negócio louco, Rinode. Esta pessoa que são as pessoas que vão te levar a ser grandiosos líderes de marketing de rede. Então, o caminho que você sabe é esse. Você vai ter que ter muita lateralidade, você vai ter que cadastrar pessoas e você vai ter que trabalhar a sua profundidade. Então, este é o caminho. Você tem que ter clareza do sonho e a sua linguagem deve vender esse sonho para as pessoas também, porque você está atrás de pessoas iguais a você. E neste caminho você vai ter que recrutar e reter, como está escrito naquela live, e este é o caminho. Beleza, gente? Deu para entender o que eu estou falando, gente? Você tem que ter linguagem, então, de líder, linguagem de network. Você precisa encontrar duplicadores para este negócio sem prejugar o vendedor e o consumidor, tá? Você pode sim cadastrar ele sem problema nenhum, mas saiba que este caminho específico que estou falando de ser um grande líder é através de duplicadores. Eu quero falar sobre isso ainda, o subtópico, que é o seguinte. Em que ritmo ir? Porque uma coisa é você saber o caminho. Eu vou seguir o caminho do sonho, né? De ser um grande líder. Como eu sigo esse caminho? Abrindo lateral e fazendo profundidade. Show de bola, show de bola. Com que linguagem eu uso? Linguagem de duplicador. Sem, claro, sem excluir os revendedores e consumidores, que são importantes também. Mas a linguagem principal, o meu chip está virado para encontrar duplicadores, e eu sou um duplicador e eu vou ser um grande líder multinível. Ah, Daniel, mas eu quero ir nesse caminho, mas eu preciso ganhar dinheiro este mês. Preciso de R$1.000. O que eu vou fazer? Venda. Só que se você quer ter um grande sonho no multinível, você não pode se dar ao luxo de... se você está faltando dinheiro para você, você vai ter que vender e fazer rede. Você não pode se dar ao luxo de só querer esperar ganhar dinheiro com rede. A não ser que você já tenha dinheiro. Ah, Daniel, já sou rico. Quero fazer rede, quero ser imperial porque eu quero. Aí, beleza. Se você não quiser vender, beleza. Você já tem dinheiro. Mas, mesmo assim, eu ainda recomendaria vender. Tá? Então, você não pode se dar ao luxo de fazer só uma coisa. Você tem que fazer as duas, beleza? Então tá, vamos voltar agora. E aí você já sabe que caminho o caminho do sonho e tal, lateralidade, profundidade, vender o sonho usando a linguagem de duplicador e tal. E o segundo é que ritmo ir. Sabe por quê? Como assim o ritmo? Porque às vezes eu tenho pessoas que eles têm linguagem de duplicação, eles vendem os sonhos e tal, só que eles vão no ritmo lento. Então, se você for no ritmo lento, talvez você não chegue lá. Olha só. Anota uma frase aí. Essa frase eu tenho falado nos últimos lugares que eu tenho ido, eu quero que você anote de novo. Se você está voando, se você está voando, o seu time está correndo. Estão correndo, tão rápidos. Se você está voando, seu time está correndo. Se você está correndo, o seu time está andando, caminhando. Se você está andando, seu time está parado. Se você está parado, seu time está morto. Então, se você está voando, seu time está correndo. Se você está correndo, seu time está andando. Se você está andando, seu time está parado. Se você está parado, seu time está morto. Você sempre está um nível acima do seu time.
Logo, se você tem o caminho correto, tem a clareza, tem a estratégia, tem a linguagem do duplicador e tal, tem o conteúdo do multinível, etc. Só que se você decide ir por esse caminho andando, o seu time vai estar parado. Porque você, mais ou menos... Cara, a liderança rege pelo exemplo. O exemplo é a coisa que mais guia. É assim, é impressionante. Impressionante. Eu conheço líderes que conhecem tudo de multinível, sabe? 10 vezes mais que eu e tal, tal. Mas não dão um exemplo. Então a liderança não segue. Se você dá um exemplo, assim, se você é um líder estável, né? Você não é maluco, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra e tal, uma hora briga com o time, não briga e tal. Você é um líder estável. Lógico que não é perfeito, tá? De vez em quando rola alguma coisa, uma intriga, alguma coisa assim, normal. Mas se você, no grosso, você é estável, tá? Estável. E se você está num ritmo alto, você vai ter sucesso. E seu time te respeita. Então, olha só. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. 70% talvez do resultado que eu tenha hoje, ou do volume, né? Mais da metade, certeza. Veio de 2 maratonas que eu fiz. Eu falei isso no Equador e no Chile agora, quando eu fui. Não falei isso para vocês no Brasil, mas eu falei no Equador e no Chile. Eu lembro que teve uma maratona que eu fiz quando eu estava com 3 meses de negócio, eu era prata. O meu negócio, eu comecei e eu fiz... Olha só que história. Olha só que história. Eu entrei na Rinode com o caminho claro do sonho. E eu mostrei plano. No meu primeiro mês, eu cadastrei 7 pessoas. 7. 5 combo stops, 1 combo prime e 1 basic. Sabe o que aconteceu? Dessas 7 pessoas no meu primeiro mês, eu terminei o mês com 19 pessoas. Faz as contas comigo. Primeiro mês eu entrei, cadastrei 7. Esses 7 ainda no primeiro mês viraram 19. Beleza? Isso foi em dezembro de 2012. Dezembro, anota. Então, primeiro mês o show entrou lá, 7 pessoas e virou 19. Foi uma loucura. Trabalhei na pegada, doida. E aí, eu fiz 14 mil pontos. E o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, agora em janeiro, ou seja, eu estava em dezembro de 2012, aí mudou para janeiro de 2013. E falei, cara, agora em janeiro, poxa, se eu em dezembro comecei só, com 0 pontos, e terminei o mês com 19 pessoas e 14 mil pontos, em janeiro agora, eu não vou começar só, eu vou começar eu e mais 18. Confere, que tinha 19 pessoas no meu time. Tô começando eu e mais 18. Esses 18 vai todo mundo se ativar, eu vou me ativar de novo, e a gente vai cadastrar gente, e eu vou bater ouro ou platina, que era tipo safira hoje, né? Ou diamante, meu segundo mês. Tava doidinho, crença, né? E eu tava voando no primeiro mês. Só que aí eu tive essa crença. Aí eu falei, no meu segundo mês eu errei. Eu parei de voar, que é a velocidade máxima, e eu fui caminhar. Não fui nem correr, eu fui caminhar. E se eu estou voando, meu time está correndo. Se eu estou correndo, meu time está andando. E se eu estou caminhando, né, andando, meu time está parado. E eu comecei a caminhar no segundo mês, achando que ia duplicar só. Gente, o multinível é duplicável, tá? Mas não no começo. É igual a reprodução da espécie humana. O ser humano pode se reproduzir, mas não no começo da vida. Bebês não se reproduzem, é impossível, né? Então, só depois, no final não, mas na adolescência da sua carreira, que seu time vai começar a se duplicar, tá? No começo não é duplicável, então você tem que trabalhar bastante. No começo você é um centralizador mesmo, tá? É o contrário de duplicação. Você centraliza tudo em você, você leva os caras na franquia, você tira a dúvida, você é o cara que lê os livros, você que motiva o seu time, é isso mesmo, tá? Depois vai aparecendo outras pessoas boas. E aí no meu segundo mês, olha só que interessante. Falei que eu terminei dezembro com 19 pessoas e 14 mil pontos. Meu segundo mês eu passei a caminhar. Quando eu passei a caminhar, eu ainda cadastrei direto. Não lembro se foi 2 ou se foi 3. Então, dos 7 eu baixei já para 2. Até que é um número bom também. Número bom. Mas, para quem queria ser diamante, queria ser imperial, deveria estar num ritmo maior. Sabe o que aconteceu no meu segundo mês? No meu segundo mês entraram lá mais 11 pessoas, mais ou menos, né? Então entrou, eu botei mais 2 ou 3, né? E as outras 18 pessoas que tinha no meu time geraram, tipo, 9 pessoas. Então, o total do meu segundo mês foi que entrou 11 pessoas. Então, meu primeiro mês tinha 19, meu segundo tinha 11. Logo, o total de pessoas que eu tinha eram 30. Confere comigo? 19 do primeiro, 11 do segundo, total 30. Sabe qual foi a minha pontuação no segundo mês? Com 30 pessoas? 14 mil pontos. Falei, égua. Tem alguma coisa errada nessa conta. Errada era a minha expectativa, porque a minha expectativa é que o negócio se duplicava automaticamente. Não. No começo você é um grande centralizador do negócio. Primeiro mês, 19 pessoas, 14 mil pontos. Segundo mês, 30 pessoas no total, 14 mil pontos. Falei, caramba, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, mas não, eu acho que, sei lá, é janeiro, né?
Meu segundo mês foi janeiro. Janeiro, mais fraco, normalmente é mais fraco mesmo no multinível, né? Aí sabe o que aconteceu? Chegou fevereiro. Eu falei, não, fevereiro vai melhorar. Fevereiro vai melhorar. Porque agora eu vou iniciar não com 0 pessoas, não com 19 pessoas. Eu vou iniciar com 30 pessoas em fevereiro. 30. E aí, em fevereiro, eu iniciei com 30 pessoas, eu botei lá mais 2, 3 direto e tal, e a equipe no final de fevereiro terminou com, sei lá, 40 e poucas pessoas, porque entraram mais 10 ou 11 em fevereiro. Tá, 40 e poucas pessoas. Sabe qual foi a minha pontuação? Não sei se entrou 10, eu acho que entrou menos. Então, de 30 fui para 35, para 40, alguma coisa assim, sabe? Mas entrou menos que no primeiro mês, tá? Sabe qual foi a minha pontuação em fevereiro? 10 mil pontos. Então, fui 14 mil pontos, e depois fevereiro com 10 mil pontos, e era a maior quantidade de gente que eu tinha. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, será que é a Rinode? Será que é um mês? Não, a coisa errada, adivinha quem era, gente? Era eu. Por quê? Se eu estou voando, meu time está correndo. Se eu estou correndo, meu time está andando. Se eu estou andando, meu time está parado. Se eu estou parado, meu time está morto. E do meu primeiro mês de janeiro eu estava voando, dezembro eu estava voando, quando foi janeiro eu achei que ia duplicar automático, eu comecei a caminhar. Quando eu comecei a caminhar, minha pontuação no primeiro mês ficou igual, no segundo mês, baixou para 10 mil pontos. 10 mil pontos, meu ganho baixou também. E mesmo com uma quantidade de pessoas maior, né? Só que muita gente já estava inativa, etc. As pessoas percebem o seu ritmo. As pessoas percebem. Entende? Por isso que você também, ao mesmo tempo que as pessoas percebem, e às vezes você tem um líder que não tá tão na pegada, isso é normal, tá, gente? Isso é normal. Às vezes você tá mais na pegada, às vezes você tá menos. Mas por isso que você não pode depender do seu líder, do seu patrocinador. Entende? Porque quem garante que ele tá na pegada? Meu patrocinador, por exemplo, Danilo, a pessoa que eu sou mais grata no mundo é o Danilo. Mas meu patrocinador, nos 3 primeiros anos, ele não desenvolveu o negócio. Ele teve uma opção, ele tinha um negócio lá que ele desenvolvia lá de internet, depois ele viajou à América do Sul e tal, ele estava vivendo a vida dele e ele não desenvolveu o negócio. Imagina se eu coloco a esperança em me basear nisso. Depois ele voltou e desenvolve o negócio a 1000, aí bateu o Imperial e tal, o bicho é top. Mas você tem que depender de você. Porque se você depende de um líder, de um upline, ou do Sandro, de qualquer que seja, cara, nada te garante que isso vai estar 100% do tempo bem, mas você se garante. Então, nesse terceiro mês, o que eu fiz? Eu falei isso no Equador e no Chile. Eu comecei a primeira maratona da minha vida. O que é a maratona, Daniel? É um negócio que você faz tentando cadastrar duplicadores, empreendedores. E eu, 100% dos dias, mostrei o plano para 3, 4, 5 pessoas. Eu convidava todos os dias, eu fazia a lista todos os dias, eu mostrava o plano todos os dias. Daniel, na sua cidade tem apresentação todos os dias? Não, nem preciso. E nessa época nem tinha sistema. Ah, é porque aqui na minha cidade não tem sistema. Na minha primeira maratona não tinha sistema em Manaus. Apresentação de negócio, em hotel, não sei o que. Não tem agora, mas não tinha. E o que aconteceu? Eu fiz maratona. E olha só, nesta época eu trabalhava e estudava. Então, eu era muito cansado, cara. E quem trabalha sabe que é cansado botar Rinode a mais. Imagina eu que trabalhava e estudava. E ainda botei Rinode. Dormia pouquíssimo, eu adoro dormir muito. Dormia pouquíssimo, mas eu sabia que era tudo por conta do meu sonho. Era o meu grande motivo. E aí, sabe o que aconteceu comigo nessa maratona? Nessa primeira maratona? Em 2 meses, cara, eu saí de 10 mil pontos para mais de 60 mil pontos e bati diamante. Em 2 meses. Mas era nessa linguagem. Então, cara, foi uma loucura. Eu cadastrei um montão de direto e tal. Trabalhei, ganhei promoção da Rinode, ganhei um monte de coisa. Bicho, foi uma loucura. E eu bati diamante. Foi com mais de 60 mil pontos. Acho que foi 80, 90. Foi uma pontuação bem alta. E, cara, foi um negócio incrível. Incrível. Foi minha primeira maratona. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Eu tava voando então, né? Ah, Daniel, eu fico triste receber não. Ah, jura? Jura? Sério? Cara, e era a coisa que eu mais me sentia mal. Mas eu lembro que depois de um tempo, eu até falei pra Amanda isso, parecia que eu tava criando uma crosta, assim. O que é uma crosta? É quando uma casca, sim, que era tipo uma blindagem, que eu comecei a levar não e não me importar. Eu levava não e isso foi depois de um tempo. Então, eu lembro que eu falei pra Amanda nessa época, eu falei, cara, é impossível esse negócio dar errado. Porque a empresa é muito boa e eu tô criando essa crosta. Tô me acostumando a levar não, né? E aí, cara, isso foi um diferencial incrível pra mim. E olha só, gente, que loucura. Eu fui minha primeira maratona, durou 2 meses só, 2 ou 3 meses. Aí eu pensei o quê? Aí eu falei o seguinte, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Agora eu sou diamante, agora meu time vai duplicar sozinho. Ou seja, veio a voz do diabinho lá e falou, não, Daniel, agora sim seu time vai se duplicar só. Você é diamante.
você já tem aí mais de 100 pessoas na equipe. Agora não é possível, né? Você não pode ficar voando aí toda hora, não. Aí eu voltei a não a correr, mas a caminhar. Sabe o que aconteceu? Voltei a caminhar. E eu fiquei 1 ano caminhando, achando que ia bater duplo. Porque qual era a minha lógica? Mano, se 2 meses atrás eu tava fazendo 10 mil pontos, passou 2 meses eu fiz 60, 80 mil pontos, eu vou bater duplo. Se eu fizer a progressão aqui, não sei o quê, momento e tal. E eu bati diamante em abril de 2013. Sabe o que aconteceu, senhoras e senhores? Abril de 2013 eu ganhei lá 9 mil reais, sei lá. 9 mil reais. O meu bônus só foi caindo. Abril, maio caiu, foi caindo. Setembro, o mês que eu me casei, eu fui pago como diamante e eu ganhei 5.600 reais. 5 mil. Então, 6 meses depois de eu bater diamante, que eu achei que eu já seria duplo, eu não tava duplo, não. Eu não tava também ganhando 9 mil de novo, não. Tava ganhando 5.600. Por quê? Porque eu voltei a caminhar. E se eu estou caminhando, meu time está parado. E aí eu falei, caraca, velho, não está se duplicando só, né? Que coisa, mano. Teve uma época, teve um problema de pirâmide também, o pessoal saiu e tal. Sempre tem... Gente, de fora, a cada 2, 3 anos vem uns problemas externos, tá? Vem um ciclo de pirâmide, vem uma pandemia, vem não sei o que, uma outra empresa que rouba líder e tal. Sempre tem essas coisas, tá, gente? Isso aí é normal da carreira, tá? Então não é por causa disso que você vai parar, pelo amor de Deus. Agora, olha só. Gente, presta muita atenção. Eu fiquei 1 ano caminhando. E eu cheguei no Cruzeiro de 2014. Eu me qualifiquei para o Cruzeiro em abril de 2013, quando eu bati diamante. E eu fui para o Cruzeiro em março de 2014. Presta atenção nisso aqui. Eu cheguei lá no Cruzeiro e falei, sou diamante. E não sei o que, não sei o que, eu sou o cara e tal, sou diamante. Em Manaus só tem, sei lá, 10 diamantes, ou não sei quantos diamantes tinha aqui. Sou diamante. E aí, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu era o menor PIN do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro era de diamantes e acima. Olha que loucura, diamantes e acima. Tinha um montão de gente que era duplo. O Sandro teve uma hora que fez reunião só com duplo lá. Tinha triplo diamante, tinha imperial diamante. E eu era o menor PIN. Tempão, eu já estava 1 ano como diamante. E não batia duplo. Cheguei no Cruzeiro, eu tive um choque de realidade. Por isso os eventos são importantes. Eu tive um choque. E eu falei, cara, eu preciso maratonar de novo. Que é, eu sei o caminho. Lembra que a gente falou qual é o caminho? Mostrei para você. Mas o segundo é qual o ritmo que eu tenho que ir nesse caminho. Porque eu fiz até agora só uma maratona. Lá quando eu era prata que eu virei diamante. Depois eu só fiquei mantendo. E aí eu tomei a decisão lá no Cruzeiro de fazer minha segunda maratona. Meu irmão, eu não voltei para Manaus, aquele Cruzeiro. Cancelei minha passagem e eu fiz assim, tipo umas 15 cidades em 12 dias. Foi um negócio maluco. Indo em cada cidade, ensinando como fazer a caseira, ensinando como fazer a sistema, ensinando um monte de coisa. Eu fiz, bicho, e depois voltei para Manaus e pau na máquina, trabalho. E quando eu voltei a voar, o meu time voltou o quê? A correr. E a galera que começou a entrar nessa época, entrou Felipe Nascimento, daqui de Manaus, nunca tinha feito multinível. Bateu Imperial com 2 anos. Por que ele bateu? Porque quando ele entrou, eu mesmo ensinei ele a fazer caseira. Eu fiz a primeira caseira dele. E aí, o setup que ele tava, o chip que ele tinha era, meu irmão, o ritmo de trabalho é esse, aí dá loucura, é igual o Daniel Show. E quando ele entrou, ele bateu ouro no primeiro mês, diamante com 3 meses e Imperial com 2 anos, porque o ritmo que ele conhece foi baseado no líder dele, que era eu. Né? Eu era só um dos uplines acima dele. E aí, entrou o Yuri também, Yuri Porto, que bateu diamante também muito rápido, sei lá, com 6 meses, 5 meses de negócio. Então, quando você tá voando, seu time tá correndo. Então, o meu problema era, eu sabia o caminho, mas o meu ritmo tava lento. E quando eu decidi aumentar o ritmo, olha que loucura, eu tava 1 ano parado como diamante, 1 ano. Mas depois que eu tomei a decisão de fazer a maratona, eu saí de diamante em março de 2014, que eu estava como diamante. Março de 2014, em novembro de 2014, eu bati Imperial Diamante. Então, eu saí de diamante para Imperial em 7 meses. Olha que loucura, tá? Então, bicho, esse é o poder de saber o caminho, usar a linguagem correta. Eu vejo muita gente, às vezes, maratonando, sabendo o caminho. O cara tá maratonando, tá trabalhando muito em quantidade de horas, tá? E só abrindo parênteses, na minha primeira maratona, quando eu fiz, eu ainda tinha um emprego e tinha o meu mestrado, né? Que eu estudava. E tal. Então, eu me esforcei, tipo assim, pra achar horário. Na minha segunda maratona, saindo do Cruzeiro, eu pedi demissão, né? Porque, gente, só que lembrando que eu já era diamante, tá? Eu ganhava pelo menos 5.600, 7 mil, 8 mil, 9 mil, tinha meio que dava 11. Teve um mês lá que deu 11 mil, tá?
Então, eu já tinha estabilidade, tá? Não saia deixando o emprego sem estabilidade, não, na Rinode. E aí, eu deixei tudo e fiquei só na Rinode maratona, modo louco, e engordei 15 quilos. Foi uma doideira, uma doideira. E aí, voltando ao que eu tava falando, eu vejo muita gente que tá até maratonando, mas usa a linguagem que não atrai duplicadores. Não vende grande sonho, aparenta muito só venda, aparenta tal. Venda é bom, mas você precisa dessa linguagem do network marketing, sonho mundial, grandioso, Rinode, prosperidade. Entende o que eu tô falando? É isso. Mas, por um período da sua vida, você vai ter que fazer isso. Daniel, eu vou maratonar 1 ano. Daniel, por 2 anos, por 6 meses, por 4, não sei o tempo. Por alguns períodos da sua vida, você vai ter que dar um gás absurdo. Absurdo. Entende o que eu tô falando? Então, desses 10 anos, vamos supor que eu, sei lá, 4 ou 5 vezes eu fiz uma maratona de 6 meses ou 7 meses, uma loucura, assim. Entende? E nas outras eu fiquei um pouco mais de boa, fiquei caminhando, vamos dizer assim. Mas hoje eu posso me dar o luxo de correr. Correr, caminhar. Às vezes vou voando, mas hoje correndo e tal. Eu não sou muito paradão, não sou muito de caminhar, não. Eu normalmente tô correndo e tal. Mas o meu ritmo é esse, entende? Agora, por algum período da sua vida, e eu recomendo que seja este agora, você precisa sim fazer uma maratona e mostrar plano todo dia e tal. Até depois você vai ser um super título e você diminui um pouco esse ritmo. Fui claro no que eu falei, gente? Sim ou não? E olha o que o Sandro falou. Quanto mais você adia essa decisão, mais você adia a sua liberdade. Você acabou de ouvir o que você está fazendo com a sua vida, Daniel Uchoa, Imperial 3 Stars do Rinode Group.